Tudo bem com você? A gente está começando mais esse papo na rede, estava conversando com o Carlos aqui. A gente está tentando definir uma pauta, porque a gente está com 3 assuntos que a gente gostaria de tratar nesse papo na rede, né, Brega? É verdade. E a gente está discutindo aqui já faz um tempo. Não, vamos falar sobre isso, não, falar sobre aquilo, não falar sobre aquilo. Então a gente acha que vai fazer uma miscelânea. Se você estiver vendo ao vivo, a gente está fazendo hoje um pouco mais cedo por uma mudança. Você está vendo que ele está com pressa, né? Porque ele está falando. E daqui a pouco eu tenho que sair daqui por causa disso. Então eu vou falar devagar. Hoje a gente está fazendo mais cedo, porque a gente está fazendo algumas mudanças, mas é só hoje, 15 horas. A partir da próxima quinta-feira, se der tudo certo, é 16 horas. Então, se você estiver ao vivo, participe da conversa que a gente vai ter aqui pela internet, aqui no Koinonia Online. Queria fazer mais uma vez menção ao nosso, como que eu diria assim, é o produtor, o diretor, o contra-regra, o mantenedor, Daniel Choi, que está lá na sala técnica. E então entra aí. Queria também mandar um abraço ao Paulo, lá de Curitiba. O Paulo fez uma caminhada aqui no estúdio online. Ex-companheiro de estúdio. Ex-companheiro de trampo aí com o Daniel. Está lá em Curitiba agora, mandou um e-mail pra gente. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo, para você e sua família. Muito bom. E a gente está começando mais uma conversa. Eu queria lembrar a você que hoje é dia 24 de maio. E próximo domingo, se eu não me engano, eu não sou assim... Eu costumo dizer que eu sou católico apostólico. Eu só não sou romano. Né? Católico no sentido da Igreja de Cristo. Esse sentido de catolicidade. Apostólico porque eu acredito nos escritos dos apóstolos lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Você Paulo, não Pedro, acredita nos escritos dos atuais apóstolos? Rapaz, eu preciso ler primeiro para saber o que os caras estão escrevendo. Você não tem lido? Não, eu tenho lido os apóstolos lá do primeiro século. Você está vendo, né, irmão? Pois Quem é esse Fernando Oliveira? Então, mas, se eu não me engano, é domingo agora que se comemora o Pentecoste. E dos temas que a gente ia falar, assim, vamos falar ou não sobre o Pentecoste, mas o lugar do Espírito na vida da igreja, no lugar da igreja. O outro tema que a gente pensou em falar era sobre a pergunta que às vezes a gente ouve na caminhada, que é: por que isso está acontecendo comigo? Se você quer o primeiro tema, diz que é 0800. E o segundo tema, 0800. Não, mas a gente está aí conversando. Confesso a vocês, isso que é um programa aberto. Hoje nós estamos com um tema não definido. Não, mas na verdade... E estamos aqui com uma questão assim, Bré, o que vamos falar hoje? Qual é o papo? Na verdade, nós viemos impregnados do assunto que foi tema do nosso almoço, junto com os nossos queridos amigos Nelson Bomilcar e a Karen, filha do Nelson, que está no Canadá, estudando no Regent College. E passando um período de férias aqui no Brasil. Passando um período de férias, e lá na mesa, almoçando, comemos... A gente... Mastigamos assuntos, né? Mastigamos assuntos. Pessoal, esse aqui é o livro que o Nelson está lançando dia 13 de junho no Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Então, queria convidar você para estar lá, se você está aqui em São Paulo. 13 de junho, 13 de junho, quarta-feira. Se eu não me engano, é 19 horas, na 19 Livraria Cultura. Livraria Cultura do Shopping Bourbon, aqui na Pompeia. O Sem Igreja. O Sem Igreja. Livro... Tema mais que atual. Exatamente. Mais que palpitante. Estamos chamando e convidando o Nelson para vir papear com a gente sobre esse livro que ele escreveu nesses últimos anos, fruto de uma caminhada que ele tem tido. Junto a igrejas, tanto as chamadas institucionais, assim, já organizadas, quanto a grupos que se reúnem, que são igreja de Jesus e tem pastoreado esse povo aí. E aí, na verdade, lá no almoço, nós conversamos sobre muitos assuntos que pudéssemos, né, estendê-los para cá, mas com a presença do Nelson e da Karen, que se estiverem aí sintonizados, obrigado pelo tempo, pela companhia, pela boa conversa. Seria muito interessante, porque o tema valeu a pena. Mas, Fernando... Mas essa pergunta é breve. Eu ia dizer para a gente ficar naquilo que você propôs, que eu acho que é muito interessante. Por que nós, os protestantes históricos, por que nós, reformados, abolimos o tal chamado calendário litúrgico? Quer dizer, alguns, inclusive, têm muita dificuldade de lidar com isso. Há um temor, há medos, inclusive, de nos parecermos, né, com o movimento católico.
E aí, então, abrem mão de tudo isso ou apegam-se a uma ou outra da data do calendário, né? Uhum. Tipo, como a Semana Santa, nós comemoramos. Né? Vamos dizer assim, que talvez grande parte da igreja chamada evangélica, ela se restringe a duas comemorações com datas religiosas, vamos dizer assim, que é a Páscoa e o Natal. Né? Depois, que eu saiba, não tem mais um. Algumas igrejas protestantes, elas têm ainda, guardam assim, uma prática de relembrar outros períodos, né? Inclusive a própria ideia da Quaresma, que é um sentido de preparação para a Páscoa. E aí esse tempo entre Páscoa e Pentecoste, que é o domingo, que é uma outra data que é inserida, que eu acho muito interessante. Então, assim, algumas igrejas de tradição reformada, protestante, ainda mantém. A luterana, a igreja anglicana, né? Acho que algumas igrejas presbiterianas também têm assim, essa questão de, pelo menos nesse dia, faz um memorial. Eu acho que houve um rompimento por conta, assim, durante um tempo, tudo aquilo que tinha qualquer cheiro de catolicismo na igreja protestante, Carlos, era banido. Né? E eu acho que, inclusive, a gente fez isso, veja bem, com o próprio Pai Nosso e com o Credo Apostólico. Com o Credo Apostólico. Né? Que o Credo Apostólico, E tudo no que diz respeito a Maria. E tudo que diz respeito a Maria, o justamente. O próprio Cântico de Maria, exato, que é uma das orações mais lindas que a gente tem, ela é pouco veja bem, tocada, a gente ouve tantas vezes os chamados sermões biográficos, em que o pregador ele usa a figura de Abraão, de Moisés, de Elias, né, de Pedro, de Paulo. Mas é impressionante que a gente ouve pouquíssimo, eu diria, a não ser na época do Natal, faz alguma menção a Maria, mas assim, a gente então ouve falar, tira algum exemplo sobre a vida lá desses homens e mas mulheres. Cheio de ressalvas, né? Mas então, cheio de ressalvas. Mas a gente tem, então, eu acho assim, a gente pegou um ranço, uma vacina. Eu costumo dizer o seguinte: houve um conflito teológico que não foi só teológico na época da Reforma. Sim. Havia uma questão teológica que Lutero estava questionando, havia uma questão moral, sobretudo na questão das indulgências, né, que era uma vergonha, que era essa questão assim, de que eu posso comprar a graça e o perdão de Deus através de uma oferta, de um dinheiro que era dado à igreja. Então Lutero se revoltou contra isso. A gente precisa lembrar que o contexto de Lutero, ele era um monge, fazia parte desse contexto chamado católico, que na realidade era a igreja cristã. Ele se revolta contra aquilo que ele está vendo. Eu acho que nada muito diferente daquilo que hoje a gente conversa em algumas rodas e percebe assim, a igreja evangélica. E também é bom colocar a questão política. Né? Isso, então. Porque a igreja estava absolutamente macumunada, né? com a política de então, dos feudos, né? dos senhores, né? Que não só negociavam a questão do perdão do pecado, mas também negociavam terras, valores. Isso. Nesse período foi que a igreja enriqueceu. Por exemplo, quando ela cobrou caro, né, quando o imperador germânico ele protege, ele oferece proteção a Lutero, é evidente que não era ali pura e simplesmente um ato de piedade. Quer dizer, o camarada ele via ali uma oportunidade de se ver livre do jugo romano, uma série de coisas envolvendo tributos, independência e tudo mais. Cobranças de impostos então, assim, no movimento da reforma, a gente precisa entender que há elementos teológicos, mas há elementos políticos, sociais, econômicos, enfim, culturais, porque também está começando a fervilhar na Europa o renascentismo, com uma abertura para uma série de formas de pensar e que vai desembocar posteriormente no iluminismo. Então, a arte, né, entra exato. Dentro da questão cultural, né, mas a arte entra como um elemento. A própria possibilidade da imprensa de Gutenberg, que começa a facilitar a questão dos escritos, né, daquilo que as pessoas produziam, da literatura, e do próprio texto bíblico, eu acho que é interessante. Sim. Mas assim, então eu penso assim, Brega, essa é uma leitura que eu faço, né? A gente olha, às vezes, ainda o conflito protestante-católico com esse olhar de 1516, 17, lá da Reforma Protestante, que é evidente que há questões que Lutero levantou e que a gente acolhe e compreende assim. Ele fez uma leitura sadia do texto e resgatou elementos fundamentais da fé
cristã. Mas eu acho que depois disso acabou acontecendo aquela história do jogar a água suja com o nenê fora, com o nenê junto, com o bebê dentro, água da banheira. Dentro, Então eu acho assim, a igreja protestante, ela aboliu uma série de coisas que eu acho que faz até sentido abolir. A questão é que eu fico pensando assim, do chamado calendário litúrgico, que são guardar essas datas e tudo mais, eu fico pensando que, em primeiro lugar, a fé cristã, ela é de tal liberdade que ela aboliu tudo praticamente. Ela aboliu uma classe clerical, não existe mais clero. Sim. Na igreja de Cristo. A fé cristã independe. Exato. Né? De qualquer um mas os pastores, sistemas. os pastores não são o clero. Não são sacerdotes, conquanto essa seja uma ideia comum. Sacerdotal é o povo. Existem pastores? Existem, mas eles não têm uma função sacerdotal, no sentido que o texto bíblico dá. São homens que têm uma responsabilidade pastoral de cuidado. Que tem a ver com seus dons. Que tem a ver com seus dons, exatamente. Que tem a ver com a necessidade circunstancial de tê-los, né? Ora em tempo integral, num único ofício, não é? Exato. Mas não necessariamente essa postura clerical, né, do passado. Então, e aí é interessante assim, que a gente jogou fora umas coisas, mas a gente vive elementos de catolicismo dentro da igreja evangélica. Então, a outra coisa, não existe lugar sagrado. No evangelho não existe um lugar. Não há lugar sagrado. A gente ouve de vez em quando os caras vão fazer viagem de turismo, conhecer, tudo bem, vai lá para Israel, eu acho interessante. Mas eu lembro uma vez, uma oportunidade que eu tive, Braga, de ir para Israel, e tinha gente no grupo que eu estava que estava indo como se fosse uma peregrinação espiritual. Aí teve um camarada que estava com a gente, que ele levou lá um saco plástico cheio de papelzinho que ele queria enfiar lá no Muro das Lamentações, porque eram orações que ele tinha trazido, mas como se fosse aquela ideia assim, a oração aqui tem mais poder aqui, do que a oração que eu faço lá no quarto da minha casa, lá em Pirituba, onde quer que seja. Então, quer dizer, o Evangelho quebra essa questão, não existe um lugar sagrado, e evidentemente não existe o templo. O templo são as pessoas. Sim. Né? Não existe, lembra que a gente uma vez conversando com eles muito, aquele quadrado, né? O templo, o domingo, quer dizer, não existe um dia santo, um tempo mais... O templo, o domingo, o clero... Isso, né? E o culto. Né? Quer dizer, uma atividade que seja mais santa que a outra. Que ainda continua sendo os paradigmas de boa parte da chamada Igreja Reformada. Isso. Né? Embora tenha se diz reformada por conta de quebrar aqueles paradigmas, né? Mas adotou os seus paradigmas, de modo que a maioria ainda das chamadas instituições evangélicas, né, elas vivem com estes paradigmas. Né? Então, mas assim, por que eu estou fazendo essa Se tem isso, por que não tem a outra coisa também? Que né? a questão, assim, de fato, o Evangelho, ele não nos propõe algo assim, nos propõe no sentido de que tem que ter. Sei. Então, por exemplo, a gente poderia abolir também a comemoração do Natal, a comemoração da Páscoa, e a gente não estaria cometendo nenhum pecado, vamos dizer assim. Sim. Entretanto, e isso não estremeceria a fé cristã em absolutamente nada. Né? De novo, né? Ela não depende de nenhum tipo dessas argumentações. Né? Agora, eu acho... Sandra Siebra, bem-vinda. Por que a mudança do horário? Não, por causa da mudança do horário eu vou poder assistir, tá vendo? Olha só. Então, bem-vinda aí, Sandra. Interaja aí no nosso papo aqui que a gente está tendo. Questões de bastidores que fez com que mudássemos o horário. Isso. Bons motivos. Fique tranquilo em relação a isso. Mas quinta-feira que vem, se der, a gente vai estar às 16 horas. Mas eu acho assim, então, tudo bem, não precisa. Mas eu acho que existe um elemento, Carlos, que é assim, o elemento pedagógico, que eu costumo dizer. Desse período, do chamado calendário litúrgico. E a importância que o simbolismo tem nessa questão pedagógica. E como que ele nos ajuda. E aí, considerando de novo aquele lance da palavra, né? As minhas filhas falam que eu sou o cara lá do casamento grego, que fica, mas essa palavra diz assim, símbolo é diferente de... Simbólico é diferente de diabólico. Diabólico é o que separa, e simbólico é o que une. Então, o símbolo é qualquer elemento que me ajude a constituir algo daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo. Então, por exemplo, os dias, eles quando são simbólicos e comemorados sem a dimensão mágica
entendeu? Aquela coisa, não é um dia, é um dia que é... Não é um dia, é um dia que eu memorizo, que eu memorizo assim, que eu comemoro. Sem essa junto. Divinização, né? Essa sacralidade. E, ou então sem essa dado, coisa meio né? da magia mesmo, de achar que tem um poder especial nesse dia. Como a sexta-feira 13, né? Pode fazer trazer algum exatamente, tipo de mal, né? É a macumba e a boa cumba. Isso, exatamente. Né? Sexta-feira 13 é a macumba, é uma energia mal. E a sexta-feira da paixão é a boa cumba. Aquela... Não, quer dizer, mas em termos assim, a gente faz esse dia um resgate, assim como a gente comemora aniversários. Sim. Né? Assim como a gente comemora celebrações de aniversário de casamento. Que na verdade nós tornamos essas datas emblemáticas, né? E que podem também nos ajudar na questão da gratidão. Sim. Né? Então, por exemplo, eu acho interessante, aí alguém poderia dizer assim, aí entra assim, os dois extremos que a gente está falando. Você tem um camarada que se apega a isso de uma maneira ritualística, e aí ele se torna um cara chato, por conta disso, legalista, metódico. E você tem outro extremo, que é aquele cara assim que acha que tem que abolir tudo, que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? A gente, de certa maneira, faz parte da nossa história, faz parte da nossa caminhada. Né? Agora, eu acho, aí eu queria contar uma experiência pessoal minha, que é assim, em alguns momentos já no passado, eu tive uma experiência de, pessoalmente, sem impor isso nada a ninguém, seguir por um tempo esse chamado calendário litúrgico. Para uso pessoal e devocional, como se fosse uma espécie de um guia, nesse sentido assim de... E é muito interessante você pensar que começa no primeiro domingo de Advento, que é uma espécie assim, se preparar para comemorar o Natal. Aí entra essa questão que eu estou querendo dizer. Algum cara vai dizer, mas isso não tem nada a ver. O Natal é uma coisa que acontece todo dia na nossa vida, Cristo, que a gente celebra todo dia. Eu sei disso. Mas a gente vivencia, eu acho assim, com outras profundidades e com outras dimensões comunitárias. Quando existem outras pessoas que estão a fim de assim, olha, então no quarto domingo antes do Natal, a gente faz uma experiência na celebração você acende uma vela, e você faz uma série de leituras da Bíblia que estão apontando para o nascimento do Messias. O segundo domingo do Advento, o terceiro, o quarto, que é o último domingo antes do Natal. De modo que no Natal você conduziu o seu coração para que aquele dia não seja mágico, mas tenha o significado que pode ter. Né? Um parênteses antes que você continue o calendário, que eu acho que é interessante, acho que muita gente vai se interessar por esse papo, é assim, de que isso torna-se mal ou perigoso ou assim, ante aquilo que nós estamos dizendo que a fé isto é, absolutamente livre. Isso. Não é? Ele ganha a dimensão assim da maldade ou do mal quando isso é imposto a um grupo ou uma comunidade, de modo que, se não for deste modo, não é? A comunidade ou as pessoas pertencentes àquele grupo não serão abençoadas, porque isso dá a ideia hoje dessas correntes, dessas jornadas, enfim, que você tem que cumprir todos os dias. Se deixou de cumprir, tem que começar do zero, coisa do tipo. O que você está dizendo tem a ver com e isso está dentro daquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais, que eu estabeleço para minha vida. Então, eu acho interessante você estar falando, né, porque assim, alguém talvez pode estar pensando, esses caras estão falando de liturgia, calendário litúrgico. Olha, liturgia, né? Essa rotina, eu acho interessante assim, é interessante cada um de nós tentar estabelecer uma liturgia pessoal. Né? Então, por exemplo, que não precisa ser legalista, que é o que você está falando, não precisa ser imposta. O Dr. James Wilson... Ela não precisa ganhar essa dimensão mágica que você falou. Quer dizer, essa dimensão mágica de... quer dizer então que se eu guardar... E nem se tornar também outra coisa assim, sinal de espiritualidade. Que essa coisa, entendeu? É uma questão de prática. Não. Eu lembro uma frase, cara, num encontro que a gente teve aqui com o Dr. James Houston, aqui em Mariápolis, perto de Ibiúna.
Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, tem tantas coisas boas que ele falou, que ele disse o seguinte: se você quiser, acho que você vai lembrar dessa frase, que ele dizia o seguinte: a melhor maneira de você matar a sua vida devocional é você querer copiar a de outro. A de outro. Né? Por quê? Porque cada pessoa tem uma experiência, uma jornada, cada um está num tempo. Porque isso tem a ver, Fernando, não sei se cabe aqui Anderson, obrigado pelo seu e-mail, pelo café. Anderson é um amigo que está lá em Londres, ele está estudando lá no... Esqueci o nome do colégio que você está. Colégio, não, Faculdade legal. de Teologia, fazendo mestrado lá. Que legal. E ele mandou um recadinho aqui dizendo o seguinte... Lá já é começo de noite já. Já é noite, mas ele está fazendo uma pergunta dentro desse contexto. E o dízimo? Deve continuar? Então, esse é outro tema. Vai chegar, peraí. Vamos chegar lá. Mas assim, Fernando, você acha que tem a ver, porque é um tema que me apega, né? Ou ao qual eu me apego, que são as minhas rotinas. Eu não posso abrir mão de certas rotinas. A gente fala muito mal de rotina sem pensar na importância dela. Né, entediantes que algumas podem ser, mas Saia eu da não rotina. Posso abrir mão das minhas rotinas. Aliás, eu tenho dito a mim mesmo, e de quando em quando compartilho com outros, assim, eu decidi de tempos para cá consagrar ao Senhor as minhas rotinas. E as minhas rotinas, elas, eu diria assim, às vezes eu as cumpro sem que mesmo perceba, mas eu sei que elas compõem o meu dia. E, na verdade, sem elas, o meu dia ficaria um tanto estranho, capenga. Né? No meu caso, por exemplo, se eu não penteasse cabelo, imagina? O Paulo dizendo o seguinte: eu não estou em Londres, mas um abraço a todos. O Paulo está em Curitiba, mas você está perto de Londrina aí, eu acho que deve ser mais ou menos parecido. Tá Abraço, tão Paulo. frio quanto Londres, viu? Entendeu? Aí você pensar em isso individualmente, sem que isso se torne legalismos ou palavras ou gestos ou dias mágicos, enfim, mas de você incluir na sua caminhada espiritual, na sua jornada espiritual, estes símbolos, né? E eles se tornarem rotinas na sua caminhada, de modo que algo te faça lembrar a fazer algo que te faz bem. Porque não é ruim se algo que você incluiu na sua rotina te lembra de alguma coisa que quando você faz bem. Isso. Entendeu? Mas nós temos essa mania, né? Por exemplo, o Jesus ele faz uma crítica aos fariseus que eles usavam aquelas franjas longas que tinha a ver com os mandamentos. Porque aquelas franjas elas tinham um significado. Né? Aquela questão de amarrar na mão, aliás, a gente vê isso até hoje, os judeus amarram lá a Torá, põe aqui aquela caixinha da Torá e tal. Que eu acho assim, o que Jesus está dizendo naquele contexto é que os caras estavam usando aquilo de uma maneira legalista para evidenciar uma super espiritualidade e tentando substituir uma vida de coração com essa exterioridade da prática religiosa. Né? Para aparentar o que não eram e para criticar quem não fazia igual. Exatamente. Aqueles que não faziam igual. Mas você falou um negócio que eu acho que é muito legal, Carlos, que é o seguinte, né? A rotina. Agradecer a Deus pelo... Eu estou falando isso porque de vez em quando a gente ouve essa frase. Eu falei aqui assim, livre-se da rotina. Não, livre da rotina, cada dia você vai ter que escrever um caminho novo. Eu acho que a rotina tem um aspecto legal que ela libera energia para a gente dar atenção de fato àquilo que a gente pode fazer. Porque se eu ficar pensando assim, cada dia, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Não, eu já sei, eu já tenho uma rotina. Desde o momento de acordar, escovar os dentes, preparar o café... Enfim, cada um tem a sua rotina e vai fazendo as coisas. Mas também eu acho que é legal, e eu acho que esse que você está falando tem a ver com isso, de santificar a rotina. O que eu quero dizer santificar? De colocar isso diante do Senhor. A coisa mais simples. Então eu sei que você é um cara que curte café, e fazer café de manhã é aquela questão assim, estar presente no momento, não é tomar cuidado de não cair no automatismo. Sim. Cara, eu nem percebi, é tão rotina que eu nem percebi o que eu fiz. Então assim, não, é rotina, mas eu estou atento. Então, por exemplo, você, às 7 horas da manhã, quando você vai fazer seu café, e você ser grato a Deus. Porque eu tenho aqui um lugar onde eu posso preparar o café para mim e para minha esposa. Posso contar uma experiência sobre café? Pode. Aliás, dizem que hoje é dia do café, né? Aqui no Brasil. Então, porque tem a ver com o nosso Café com Graça, que é um momento muito especial que nós temos em
em nosso encontro dominical, na comunidade que nós caminhamos juntos, eu tenho uma rotina dominical. Aqueles que estão vendo e ouvindo aqui, que já sabem, vão lembrar. Eu tenho uma rotina dominical por volta de 4 horas da tarde, né? Eu entro num processo de preparo para o nosso encontro. Para o tempo do encontro. E um desses itens de preparo é o preparo do café. Para a mesa do café. Minhas filhas vão falar, tá vendo, pai? Você fica fazendo isso com a palavra, só um minutinho. Preparar, me corrijam aí os etimólogos, mas me dá a impressão que tem essa coisa assim, de você preparar, assim, o que você faz antes de parar. Então, assim, você vai ter um momento lá na comunidade que você vai... Agora parou, estamos aqui juntos. Isso. O que eu faço antes para que isso que a gente vai fazer aconteça de uma maneira... Isso, né? Então, assim, e é interessante, eu habituei-me, e hoje faço isso com responsabilidade e consciência, naquele momento em que eu estou coando o café, preparando o café, que para mim é uma terapia, o cheiro, o aroma do café. Aliás, o cheiro às vezes é melhor que o sabor, né, cara? Eu acho impressionante isso. Mas é assim, você sabe que virou uma hora para mim de intercessão, de oração. Mas pelo quê? Pelo que aquele simbolismo aquele café, do preparo aponta para o que ele está sendo preparado. E é essa a minha oração, que aquele momento em que nós vamos ficar em torno da mesa, compartilhando, é um café eucarístico. Ele é eucarístico, na minha concepção. Então, assim, o preparo dele, que é algo rotineiro, eu venho fazendo isso há 6 anos, todo domingo à tarde, quando a Lau me ajuda às vezes a fazê-lo, não é? Mas eu vou para esse momento com o meu coração e a minha mente voltada para o Senhor, de que aquele momento que nós vamos ter lá no nosso encontro, ele seja tão aromático, né, quanto aquele café, que ele seja e que ele tenha alguns sabores, né, quanto aquele café, e que o café ou aquele símbolo ele sirva de integração, de interação, de aproximação. Então percebe que outro dia alguém me pediu que eu explicasse o que é santificar uma rotina. Eu falei, eu santifiquei esse momento, que é rotineiro, e que não pensem que às vezes ele é tão assim, alvissareiro, do tipo, não, há domingos que eu me esforço para. Interessante. Há domingos que eu imponho isso a mim, entendeu? Por isso que chama disciplina. Disciplina, porque eu entendo que aquela disciplina faz bem para mim e certamente pode se reproduzir em bem também para outros, não é? Então, fechando parênteses, desculpa tomar o tempo com uma que tempo, uma cara? questão O tempo especial, que é nosso. né? Não, que mas, é isso, assim, amigo. Voltando no que foi o que você propôs, né? Por que não, nos nossos calendários, nas nossas agendas, no nosso dia a dia e nas nossas rotinas, né, nós relembrarmos, trazer à memória qual é o salmo que diz isso? Qual é o salmo quero trazer à memória aqui, Lamentações. Não, esse é Lamentações, mas há aquele salmo do louvor. Cânticos de Romagem, que era essa questão de você... de lembrar o que Deus fez. E você, enquanto vai caminhando, vai cantando e vai de lembrar o que Deus fez. E isso nos tornaria legalistas e, portanto, anti a fé cristã, que nos libertou de tudo isso e nos deixa livre para qualquer coisa. Não acredito assim. Não, eu também não. Eu acho que pode tornar-se um legalismo. Não faria disso um ritual. Para ninguém. Eu digo, isso é bom para mim. Anderson de Londres, tá ligado aí. O Anderson é um camarada aqui. Manda. Fernando, é a Universidade de Sheffield. O cara é chique. Sobre o café, acho que o irmão Lourenço, muito bem lembrado, Anderson, menciona uma experiência muito parecida no livro dele, Prática da Presença de Deus, sobre as experiências dele na cozinha. O Anderson lembrou muito bem isso aí. O irmão Lourenço Prática da Presença de Deus é um livro escrito aí por volta do século XVI, XVII, em que é um camarada que o que ele quer dizer nesse livro como a prática da presença de Deus. Ele fala assim que quando ele está limpando a cozinha, me parece que ele era um monge, vivia no contexto da vida monástica, entre oração e trabalho, mas na oração havia trabalho e no trabalho havia oração.
Então, assim, o descascar batatas, né, o preparar o alimento para os irmãos, ele parece que se dedicava bem à cozinha. A limpeza da cozinha, ele fala, aquilo ele fazia como se estivesse fazendo para Deus, como um ato, quer dizer, o simples descascar de uma batata e de preparar uma refeição como algo que é sagrado. Então acho que essa questão nos põe no nosso lugar, Fernando, porque o jeito de Deus colocar a gente, né, no nosso lugar, não é nos tornando simples, né? Quando nos tornamos simples. O Gladir Cabral, cara, tem. Aliás, eu queria mais uma vez, eu e Braga aqui, Gladir, quando você passar por São Paulo, nós vamos laçar o Gladir. A gente vai trazer você para nós vamos fazer cantar Paz e Comunhão aqui. Ele tem uma canção, é verdade. Então, essa música Paz e Comunhão. Essa música. Né, cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Então, essa questão assim, faz da casa a vida, eu vi do chão. Essa questão Traz o assim, teu irmão para perto. Isso, né? Mas ele tem uma música. Mas não prende o teu irmão, né? Ele não prende. Deixa a porta sem livre, trancar, né? Mas ele tem uma música, cara, que se chama Alhambra. Já ouvi. Cara, é uma música linda. Você que está ouvindo aí, para de ouvir o Papo na Rede agora, clica no YouTube aí, procura Alhambra. E aí tem um lugar que ele fala assim, que ele é mais ou menos isso, que ele queria pintar o teto das catedrais. Mas Deus colocou ele para pintar os rodapés. É isso aí. Olhar para baixo e pintar os rodapés. Então, assim, essa questão de que Deus... E alguém fala assim, mas Deus faz... Então, mas Deus fez isso. Ele veio e se tornou um pintor de rodapés. Né? Ele lavou os pés dos irmãos. Isso, então. Essa capacidade que a gente pode resgatar de tornar as rotinas santificadas, né? E aí, então só para, acho que terminar essa questão do calendário litúrgico, tem essa passagem do Advento, depois vem preparo da Páscoa, do Natal, preparo da Páscoa, depois vem aí o Pentecostes, que é a muito quinta, interessante. sexta e o domingo, né, que são dias simbólicos, né? Antes disso tem o lance da Quaresma, que uma vez eu tive uma experiência de adotar esse período para algumas práticas. Não com essa questão de, nossa, eu preciso estar na Páscoa. Não. Comi meu churrasquinho, não é nada disso, mas esse experimentar, lance né? do diminuir um pouco alguns ritmos, diminuir algumas atividades, e entender assim, é um período, são 40 dias, essa, mais ou menos isso. Sim. E é muito interessante, cara. Mas volta a dizer assim, não é a questão de tornar isso um ritual, não é tornar isso uma coisa sagrada, é uma jornada, uma caminhada, né? Então, eu acho, e aí voltando lá atrás... Lembra, ó Israel. Isso, lembra, o Shema, né? Lembra. Eu me arrepio de falar de uma coisa dessa, porque assim, né? Ouve a Israel, do tipo de você acordar pela manhã, ou no final da noite, ou no meio do dia, ou no meio de uma tarde, não é? O Espírito Santo de Deus, né? Dizer ao teu coração, ouve, né? Perceba, note, né? Observe, né? Essa coisa de o que Deus fez, o que o Senhor fez. E do tipo, né? Como os poetas que nós temos tido aqui, louve, adore, né? Celebre, seja grato, não é? Reparta, né? Traga o teu irmão, né? Ensina o teu irmão isso. Entendeu? E aí, você falou de pedagogia, né? Como são úteis, né? Estas agendas, pedagogicamente falando, estes símbolos, pedagogicamente falando. E aí, eu acho assim que na história, Carlos, quando eu digo a gente, é o ramo protestante, evangélico. A gente, eu acho que acabou jogando fora por essa questão de confundir, de achar que... Alhambra. Vamos terminar com ela? Ó. Eu passo daí direto. Alhambra. É? Então, mas eu vou achando aqui. Mas a gente vai terminar o programa com Alhambra, para você ver essa música. Mas assim, a gente acabou jogando fora coisas que eu acho que, tudo bem, num determinado momento foram mal utilizadas. E ainda serão muito. E aí eu lembro uma coisa que a gente tem em casa, né? Que eu procurei de uns anos pra cá, cara, ensinar para as minhas filhas o Pai Nosso, mas ensinar no tipo assim, decorar. E eu lembro uma vez que alguém questionou para mim isso, cara, e eu falou, mas isso é coisa de católico? Eu falei, cara, a oração do Pai Nosso é coisa de Jesus.
Coisa da nossa Entendeu? fé. O credo apostólico, a gente gastou um tempo atrás com a galera lá da comunidade tem a ver onde com eu a tô. nossa fé. A gente se reuniu para ler o credo apostólico e entender o que ele significa. Então, Que, aliás, assim, o Stênio tem gravado o credo isso, apostólico. linda. Se você quiser também, vai no produção que YouTube ele fez isso. e acha Então, assim, eu acho que a gente jogou fora e compramos uma briga que, tudo bem, nós temos diferenças culturais, de tradição e até diferenças teológicas, temos. Né? Com isso, não estou querendo dizer quem é e quem não é povo de Deus. Estou querendo dizer que existem diferenças. Agora, eu acho que eu posso olhar para a tradição da igreja cristã no passado e entender que há uma série de coisas que são úteis. E até mesmo olhar para a tradição judaica também, né? E nos reencontrarmos sem nos tornarmos judaizantes, né? Com essa coisa do shofar, mas nos reencontrarmos com uma reverência que faz muita falta. Faz muita falta. Uma reverência que hoje, penso eu, né? Faria muito bem a alguns. Não sei se faria bem a todos, mas faria muito bem a alguns que decidiram viver sem cabrestos, o que é muito bom, decidiram viver sem guarda-rei, o que é muito bom, decidiram viver sem demarcações, que é muito bom, e a fé cristã nos chama para a liberdade, mas ao mesmo tempo caíram nesse destemor, né? Não se percebe, não se nota em alguns desses que decidiram viver essa plena e absoluta liberdade que nos foi dada, mas o que você lamenta às vezes é não perceber temor à presença de Deus, temor à voz do Senhor, temor àquilo que o Senhor nos tem chamado e para o que o Senhor nos tem chamado. Então, parece-me que não nos apegarmos, né? Mas parece-me que ter em mente, né, essa rotina, essa agenda, né, que de quando em quando nos chama a atenção do tipo, lembra, né? Lembra, né? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Né? Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que travessei o brega, você viu, né? Não tenho nenhuma dúvida de que isso é absolutamente necessário para alguns, não sei se para todos, mas para alguns. Eu acho que sim. Aí você chega no Pentecoste. Aí a gente ia chegar no domingo que agora que a gente ia... Então a gente já fez a introdução do nosso papo hoje, que é sobre essa questão talvez de você desenvolver, ou talvez procurar a sua liturgia. A gente está dando uma sugestão, mas eu acho que é interessante isso, assim, quando a gente fala de liturgias pessoais, eu costumo dizer, sabe, Carlos? Que não tem nada a ver com essa coisa templária. Não. Não tem nada a ver com essa coisa cultica. Aliás, eu acho que a igreja é muito cultica. Aliás, culto eu queria falar uma coisa que a gente já falou aqui, que é a questão assim, eu costumo dizer que o uso das palavras determina e, de certa maneira, corrompe a ideia original. Quando a gente fica chamando, toda vez, aquela reunião que a gente faz de domingo de culto, a gente educa as pessoas a entenderem que aquilo é o culto. E em nenhum lugar do Novo Testamento, aquela reunião é chamada culto. Aquela reunião é chamada reunião. Congregar-se. Encontro. O culto, Paulo está dizendo, deixa muito claro em Romanos 8, do 12, né? O culto é a vossa vida dedicada a Deus. E aí, cara, onde que está a minha vida? Está aqui agora, está quando eu vou dormir, está quando eu vou agora trabalhar, estudar. Estúdio, né? Exatamente. Daqui a 10 minutos, então, daqui a meia hora. O culto é a vida. Então, eu acho assim, quando você está falando que não é culto, é nesse sentido de que não é parte de um ritual. Não. Mas ela pode ser incorporada a esse movimento livre da vida que a gente tem em Cristo. E que eu, entendendo que isso é bom para mim e não fere um princípio fundamental do Evangelho, eu posso trazer isso para a minha vivência. De maneira a me educar, me fortalecer. Então... E mesmo, Fernando, com isso, invadir, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Quando nós pensamos em culto na vida, e não culto em lugares, ou em dias, ou em horas, etc., não é? Nós ganhamos essa possibilidade de criar ambientes. Isso. Aonde você estiver. Ambientes.
eu e você e outros amigos queridos nossos, né, em tanto quanto a gente tem uma caminhada longa juntos, não é? Nós podemos afirmar isso, que nossos melhores momentos, onde se criou um ambiente de presença de Deus, não que ele não esteja em qualquer outro lugar, mas aquele ambiente em que se percebe a presença de Deus, né? Isso conosco já aconteceu em N lugares, em dias os mais variados, em situações as mais variadas, né? Me lembro de um momento, lembro-me quando morreu a minha sogra, em 1994, 95, né? Que eu estava aqui no velório do Araçá, fazendo aqueles trâmites, né, doloridos, né? A minha sogra era uma pessoa muito amada, muito querida, e eu estava lá com 2 dos meus cunhados, né? E aí chegaram os meus amigos, chegaram alguns amigos, 3 na verdade. E aí quando eles chegaram, eu assim falei assim, morreu alguém da igreja, alguma coisa? Não, nós íamos ficar com você. Fez-se ali um lugar. Acabou, pronto. Isso mesmo. Nunca eu esqueci esse momento, como não esqueço de outros tantos momentos em que, por algum motivo e por alguma razão, em algum lugar, houve um encontro. Esse era um momento de dor. Mas já houve. Agora há pouco nós lembrávamos de um dia de alegria, quando eu fiz as bodas de prata com a Laodiceia, né? Que estavam lá os meus amigos, celebrando comigo um momento de alegria da minha vida. E esse é o momento, quer dizer, essas são horas, né, que não carece de fazer delas liturgias, né? Então agora toda vez que isso acontecer, não é isso, não é isso. Mas a referência, não é, que são essas datas e que são esses símbolos, pedagogicamente pode nos impulsionar para fazer. Osmar faz isso com a gente direto, né? Memoriais, né? Aliás, a palavra comemorar, tem gente que acha que é comer junto. Não é? Comemorar é lembrar junto com alguém, né? Então, exatamente. Comemorar. Conquanto é sempre bom comemorar ao redor de uma mesa. Muito. Né? Então tem essa questão. Dani, você conseguiu pôr no ponto aí o Gladir? A gente achou um vídeo do Gladir no YouTube, que é dessa música Alhambra. E ele gravou em casa, se não me engano, na casa dele lá em Criciúma. Eu acho que é isso. Então ela não é gravação de estúdio, ela tá aí, ele dá uma rateada no violão no começo, mas eu queria que você prestasse atenção na letra quando a gente terminar, e a gente já está terminando o nosso papo hoje, que eu acho que ela faz essa lembrança de que olhar, não é só para o teto bonito, onde tem os vitrais, as catedrais, mas é lá no rodapé. Eu acho que essa agenda litúrgica, vamos dizer assim, no melhor sentido da palavra, né? Esse calendário, essas, vamos dizer assim, essas expressões, é um dos jeitos que Deus usa para colocar a gente no nosso lugar. Eu acho que sim. Quando alguém me lembra que eu tenho que orar, Brega, nós precisamos orar sobre isso. Alguém está me lembrando que eu preciso me colocar no meu lugar, que eu não sei tudo, que eu não posso tudo, que eu não tenho tudo, que eu não tenho resposta, que nem tudo depende de mim, ou quase nada depende de mim. Porque quando eu digo assim, ou quando alguém me diz assim, você precisa orar sobre isso, alguém está me dizendo, põe Deus nesse negócio, lembra-te do teu Deus. E eu acho que isso é necessário para mim, eu digo, todo dia. Quando eu vou voltando à minha reunião dominical, né, eu arrumo as cadeiras as mesas e as cadeiras, né? E alguém já perguntou, né, você não tem ninguém para fazer isso aqui na sua comunidade? Aí a minha resposta é, olha, esse é o jeito que Deus tem para me pôr no meu lugar aqui nessa comunidade, esse é o jeito que Deus tem para me pôr no meu lugar nessa comunidade, entendeu? Então não vou abrir mão disso, não. Pessoal, estamos terminando esse papo. Foi muito bom. Eu gostei. Se você não gostou, mas se eu gostei, eu acho que o Brega também. Queria mais uma vez fazer uma divulgação do livro do nosso camarada, amigo Nelson Bumilcar,
O Sem Igreja, que ele vai estar presencialmente lançando no dia 13 de junho. No Bourbon, Livraria 7 e Cultura. meia, não lembro direito. Entra no site da Mundo Cristão que você Horário encontra nobre. lá. Então vai lá, esse aqui já é meu, autografado pelo amigo Nelson Bobica. É, o meu também. Isso daí. A gente vai terminar o programa. Dani conseguiu localizar aí o vídeo com o vídeo Gladir do- cantando essa música, A Lenda. Gladir. Aliás, Gladir, um abraço, você é o cara. E Anderson e Sandra E Sandra. e bem-vindos. Paulo de Curitiba. Obrigado aí pelos e-mails. Obrigado. A gente Obrigado. fez hoje fora de hora. Acabou de chegar mais um, dá tempo só para ler esse aqui, depois a gente vai pro vídeo, Dani. Logo então, culto é comemorar. Ari Lucas, aqui de São Paulo. Culto é viver a cada dia. Arizão, com bem-vindo. Cristo. viu, É isso querido? aí. Bem-vindo. E a gente boa, comemora, sério. a gente lembra. Então tá joia, pessoal. Próxima quinta, se Deus permitir, a gente tá aqui 16 horas da tarde. Ó, entra no site do Koinonia Online, tem muita coisa legal. Tem, E além tem. do Papo na Rede, tem o Meia Hora. Meia com o hora João, ontem com o João foi que, show de aliás, foi bola. Show de bola com Paulo Muito Nazaré. bom, muito legal bom, o papo. muito bom. Não, Veja não aí. deixe de ver. Isso daí. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Vai conseguir, meu filho. Tenho fé. Determina. Determine. Declare isso. Determine, determine. Queria tocar os sinos da majestosa catedral. Pensei em compor os hinos, pintar as faces do vitral. Mas tu me fizeste olhar o chão e repintar os rodapés, silenciar em meio à sombra do jardim. E foi assim que eu aprendi a guardar o tempo bom, a viração do vento sul, o recomeço da estação, para plantar, para regar, para podar, para sonhar. O renascer da floração, perto da terra umedecer, em meio à horta serenar, tua vontade obedecer. Um dia a tristeza disse que eu nunca mais seria alguém melhor que